Olá, gente querida, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você e sua família estejam bem. Muito obrigado por estar aqui com a gente, meditando na palavra, compartilhando a palavra de Deus, para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas. Eu peço que você sempre deixe o seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, pois fazendo isso, o YouTube entenderá que é um conteúdo relevante e, portanto, ele mesmo indicará esse vídeo para outras pessoas, tá bem? Queridos, estamos na nossa série de devocionais no Sermão do Monte, começando a falar sobre as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado, como vimos aqui, quer dizer felizes. Ontem nós falamos aqui sobre humildes de espírito ou pobres de espírito. O que quer dizer isso? Se você não assistiu, veja o vídeo de ontem, tá certo? E assista e convide mais pessoas para a gente estar meditando na palavra. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A pergunta que todos nós podemos fazer aqui é a seguinte: como podemos ser felizes e chorar ao mesmo tempo? Quando Jesus diz felizes os que choram, a verdade é que vem à nossa mente algo do tipo: como eu posso ser feliz chorando? Eu, particularmente, não conheço ninguém que gosta de se lamentar, porque o lamento é incômodo para a natureza humana. O ser humano, por natureza, busca evitar até mesmo o sofrimento e todo tipo de tristeza. Preferimos sempre a companhia de pessoas alegres, animadas e sorridentes. Nesse texto, encontramos aqui Jesus dizendo que felizes os que choram. Mas que tipo de choro é esse? Ou qual a causa pela qual nós devemos chorar? Veja que esse tipo de choro não é uma espécie de tristeza que Jesus se refere. Primeiro você precisa entender que na Bíblia há dois tipos de tristeza. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, vemos que há a tristeza segundo Deus, que produz vida, e a tristeza segundo o mundo, que produz morte. A tristeza, o choro que Jesus está se referindo neste texto, é uma tristeza que provém de Deus. É um choro pelos seus pecados. É um choro pela depravação da humanidade. O choro que é bem-aventurado é o resultado de uma compreensão da santidade e da bondade de Deus. A tristeza pela qual Cristo promete consolo divino é um pesar pelos nossos pecados. É o sentimento de tristezas por nós mesmos, pelos nossos pecados, pelo nosso estado espiritual de pecadores que somos. Paulo diz: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Ele também diz: não há um justo, nenhum sequer. Lá em Lucas, capítulo 18, vai narrar uma história de um jovem que chegou até Jesus dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, antes de responder a pergunta dele, disse: por que me chamas de bom? Bom só há um, que é Deus, que está nos céus. Veja, o próprio Senhor Jesus disse que nós não somos bons o suficiente. Por isso que Paulo disse: não há um justo, nenhum sequer. A verdade, meus irmãos, é que o choro aqui é por nossas iniquidades que nos afastam de Deus, pela nossa rebelião contra Deus. Pense bem, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas vamos supor que você esteja vendo esse vídeo à noite ou à tarde. Durante o dia, quantos pensamentos maldosos veio na sua cabeça? Quantas pessoas você entristeceu hoje? Ou se você está vendo esse vídeo logo de manhã cedo, pense sobre ontem. Quantas pessoas você fez chorar? Quanta ignorância você agiu para com outras pessoas? Quanta tristeza você provocou em Deus pelos seus próprios pecados? Você peca no pensar, no falar e no agir. Então veja que aqui, meus irmãos, Jesus diz que felizes são aqueles que choram pelos seus pecados. Na Bíblia nós vimos pelo menos dois exemplos de pessoas que choraram pelos seus pecados. O primeiro é o salmista Davi, que depois de ter adulterado com Batseba e ter matado Urias, o seu comandante de guerra, no Salmo 51 ele faz uma oração piedosa, uma oração de arrependimento, onde ele chorou pelos seus pecados. No versículo 10, por exemplo, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse pecado foi tão grande que ele perdeu até a alegria da salvação. O segundo exemplo é aquela oração do fariseu e do publicano, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Naquela oração, meus irmãos, o fariseu era um narcisista. Ele olhava para cima, orando a Deus, mas ele não amava a Deus, ele estava amando a si mesmo. Ele estava condenando o próximo e se vangloriando das suas próprias ações, enquanto o publicano era consciente do seu pecado.
era consciente do seu estado de depravação. Por isso, ele nem erguia a cabeça para olhar para os céus, mas de cabeça baixa, batendo no peito, ele orava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um miserável pecador. Jesus disse que foi o publicano que conseguiu a justificação diante de Deus. O que podemos concluir aqui, meus irmãos? É que quanto mais perto de Cristo estivermos, mais consciente do nosso pecado seremos. Quanto mais perto da luz você estiver, mais sujeira você verá de si mesmo. É impossível pecar e não ter um sentimento de tristeza por tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Lembre-se que Deus fere antes de curar e humilha antes de exaltar. Por isso, permita-se ser ferido pela palavra. E assim você obterá cura para a sua vida. Chore, mas chore pelos seus pecados. Chore de arrependimento. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, de modo que venham dias de refrigério para a vossa alma. O salmista também disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você quiser ter uma vida próspera, se arrependa dos seus pecados. Chore pelos seus pecados e ore ao Senhor, pedindo perdão por eles. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento aqui, onde podemos meditar na Tua Palavra. Obrigado por essas pessoas que têm nos acompanhado e têm tirado lições preciosas para a sua vida. Que o Senhor nos ajude a chorarmos pelos nossos pecados. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pensamentos e nos ajude a termos um dia abençoado na Tua presença, de forma que venhamos a sentir alegria mediante o arrependimento. Porque Tua Palavra nos diz que pecado confessado é pecado perdoado. Se há alguém, Senhor, que esteja passando por profunda tristeza, que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Pois só o Senhor tem esse poder de fazer essa obra grandiosa, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar esta palavra com alguém que precisa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.